Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do professor Ricardo Felício. Hoje de novo aqui na pracinha, fazendo os nossos vídeos para falar sobre os assuntos pertinentes aí à discussão da fraudança climática. Hoje o tema será premissas falsas. Como os modelos de computador que atuam na área de climatologia utilizam princípios, premissas totalmente falaciosas, que não convêm com a realidade. Vocês devem ver aí, quando aparecem os ciclones tropicais no Atlântico, né, os modelos rodam a situação momentânea e conseguem, né, traçar um prognóstico, que é o termo correto a ser utilizado na área de meteorologia, para onde o ciclone tropical vai se dirigir. Né? Até o canal Tudo sobre Furacões, do professor Marcel Ligabot, para quem acompanha, e ele está sempre presente aqui no nosso canal. Hoje, inclusive, ele vai fazer uma entrevista conosco. Vocês observam que, dado momento, você tem lá um ciclone, né, o ponto zero, chamado ponto zero, o instantâneo, onde ele está, e dali, né, os modelos rodam diversas simulações que demonstram a probabilidade aonde eles podem estar 12 horas depois, 24 horas, 36, etc. E a gente observa que esses traçados vão se ampliando, por isso que chama-se cone de probabilidades, onde você tem desde um mínimo até um máximo, onde esses ciclones tropicais podem atingir. Então, nesse caso, né, são modelos que rodam para tentar dar o direcionamento às posições futuras, dado aí todos uma gama de elementos, circulação de ventos, temperatura da superfície dos oceanos, né? Então só está lá tentando dar o direcionamento. Depois você vai ter outros tipos de modelos que vão dizer se eles vão tentar se intensificar, se eles vão enfraquecer, enfim, né? Esses aí são modelos específicos para os ciclones tropicais. Mas nós também temos modelos de prognóstico de tempo, né, que tentam indicar as probabilidades da ocorrência de chuvas, né, das temperaturas, como vai ser a distribuição das temperaturas. Então, toda vez que a gente fala de distribuição, nós estamos falando de variáveis de campo, ou seja, você tem coordenadas x, y e até mesmo z, se você estiver em altitude, né, de determinada variável, por exemplo, temperatura, pressão atmosférica. Então, esses modelos, né, pegando o que nós chamamos de condição zero, que seria o retrato da atmosfera, né? Então veja só, inicialmente eu preciso de um diagnóstico, um retrato, a condição K0, e a partir dali, dado um conjunto de equações, que nós chamamos de um conjunto de premissas, né, que vão determinar as situações. Então, equação de estado, por exemplo, né, conservação de massa, nós temos aí a de pressão, o campo de pressão é determinante nisso. Então, qualquer erro já no campo de pressão, na determinação do campo de pressão do K0, implica em você ter uma maior acurácia ou não do seu prognóstico futuro. Porque o campo de pressão, como nós sabemos, é o campo-chave para todas as outras variáveis. E quando a gente se trata de IPCC, né, vai lá ver a avaliação da pressão atmosférica do IPCC. É patético. É patético. Tá? Uma moeda de 1 centavo, daquelas que nem existem mais, acerta mais do que qualquer simulação do IPCC. Porque o IPCC, na verdade, não tá ali para fazer prognóstico de tempo meteorológico, né? E muito menos de prognóstico de climático, né? De climatologia. Ele faz cenários de computador.
E essa é a grande diferença de tudo isso. Tá? Então, deixar bem claro, modelos de computador da área de meteorologia que estão tentando prognosticar o tempo meteorológico, as condições atmosféricas futuras, num futuro muito próximo, né? Os nowcastings, que são os prognósticos de curtíssimo prazo, 6 horas, 12 horas, extremamente importantes para a área militar, por exemplo, né? Na área de operação de aviação civil também, né? 24 horas, nós temos diversas cartas de tempo significativo que a gente sempre mostrou aqui no canal, SIGWX, a Vintém, né? Que tem condições de vento e temperatura em altitude, com cartas prognósticas também. Enfim, todos esses modelos trabalham, né, para tentar pegar do retrato inicial e dizer o que vai acontecer no retrato futuro, num futuro bem próximo, né, aplicando-se certos entendimentos teóricos que nós temos da atmosfera. E aí já começa um grande problema, tá? Porque nós temos diversas escolas que veem a atmosfera de maneira diferenciada. Então, isso é muito importante da gente ressaltar, que quando você faz os estudos epistemológicos da própria ciência meteorológica e da ciência climática, você vai observar que o seu objeto de estudo, a atmosfera, ainda carece de uma teoria que a explique. Incrível isso, né? Olha só, quando você faz esses estudos, você vai perceber que as diversas escolas ainda têm as suas próprias teorias sobre a atmosfera. Umas um pouco mais acertadas, outras nem tanto. Mas nós não temos uma escola definitiva. Tá? Então a escola francesa, por exemplo, começa com Max Ohr, depois temos Pedro Laborde, né? Desembarca aqui no Brasil ainda com Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, Tarifa, depois temos Tarek, né, que segue pela Escola da Geografia, fazendo aí os diagnósticos, trabalhando com alguns meteorologistas como Adalberto Serra, né, históricos aí. Enquanto você tem depois a escola que vem da tradição norueguesa, que são os Bjerkes, que desemboca isso aí na Escola de Chicago e cai no Rossby e depois do seu seguidor, o Houghton. Né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em determinados momentos, falando sobre a história da meteorologia e da climatologia, dos primórdios já mais avançados. E aí, por exemplo, o Rossby acha que, né, acredita piamente que dá para explicar toda a atmosfera através de ondas. Né? E a gente vê que não é sempre assim, não dá 100%. Então entra em equações em que você tem parte real e parte imaginária, né? A complexidade é muito grande, então números complexos que são colocados aí em voga. Já a escola francesa deriva depois para Marcel Leroux, que vai utilizar os APMs, que para mim é muito mais certeiro quando a gente vê que a dinâmica da atmosfera terrestre em larga escala ela vem muito mais do frio do que do quente, né? E tem toda uma explicação disso. Mas aí a Escola de Chicago tem necessidade de aplicar os seus modelos e fechar o balanço de equação, o balanço de massa. Então ele tem que curto-circuitar as coisas para dar zero no final, já que equações são balanços, né? Então existe bastante discussão epistemológica em cima dessas explicações. Não são coisas triviais, né? Você ainda pode explicar a atmosfera da Terra através das unidades aerológicas, né, massas de ar, quente, frio, etc., né, polar, ártica, antártica. Então há uma derivação enorme de escolas, tá? Muitas vezes elas se complementam e às vezes elas têm posições antagônicas. A escola de Marcel Leroux, por exemplo, ela é bastante antagônica à escola de Chicago, que é o que está sendo utilizado na meteorologia até hoje, mas pouca gente vai estudar isso. Né? Vocês vão ver que existem coisas lá do século XIX que o pessoal dá vamos dizer assim, uma roupagem nova no final do século XX para o século XXI, né? Dando nomes com sofismas, muito mais com questões ambientais do que a realidade científica e histórica. Né? Acham-se os reinventores da roda.
Mas tudo isso para chegar nas premissas falsas. Então, esses modelos de computador que trabalham na área de meteorologia tentam, né, através de equações que dão uma certa proximidade a fenômenos, então não significa que elas estão especificamente descrevendo na sua plenitude os fenômenos, mas por muita similaridade elas nos servem, que é o caso de equações de ondas, que são utilizadas, né? Por isso que também, primeiro, nós não temos um retrato fidedigno da atmosfera por falta de estações e medições. Há bastante lacunas no nosso chamado K0. E a partir do momento que você ainda usa equações que não são fidedignas da realidade, você não tem dados suficientes. Então, a partir do momento que você faz processos de integração em cima dessas equações, lembrando que equações prognósticas obrigatoriamente tem que ter a variável tempo no seu interior, obviamente uma hora esses erros que são processados junto desses modelos começam a ficar tão grandes, que no final das contas você está processando é só lixo e não mais informação. Por isso que esses modelos, em um determinado momento, têm que ser truncados. Quem fala isso é o pai da meteorologia moderna, o Lorenz, né? Que achava bastante estranho nos seus modelos rudimentares, quando ele começou a estudar isso, a teoria do caos, né? Que é dada a mesma condição inicial K, você tinha resultados diferentes. Ele fazia algumas simulações muito interessantes, né? Então isso também deriva da ciência computacional, da qual os prognósticos de tempo saíam depois do que acontecia o fenômeno, né? Demorava tanto para processar as informações que um prognóstico de 12 horas saía 24 horas depois, ainda saía errado, né? E aí bastava mexer alguma condicionante dentro dos modelos, usando o mesmo K0, as coisas também davam divergentes, porque as equações são bastante divergentes. Isso que nós não estamos nem entrando em Navier-Stokes, né? Que é uma grande incógnita ainda da física, e é bem aplicada, né, na área de meteorologia, né, para tentar explicar fenômenos da mecânica de fluidos. Mas mesmo assim, ainda nós temos, vamos dizer, muitas limitações, né? O pessoal nem sabe se tem resposta para a equação Navier-Stokes. Mas lembro muito bem que o pessoal do cinema, da computação, né, que usa a computação para fazer imagens, melhorou bastante a dinâmica de fluidos quando eles mostravam o mar, né, se mexendo, as águas, através do Navier-Stokes, né, porque dava uma similaridade muito mais precisa aos fenômenos fluídicos, né, que tem aí a dinâmica de fluidos, que tem uma dinâmica em si. Mas aí chegamos nas falsas premissas, porque afinal de contas, então, o que será que rodam os modelos de computador do IPCC, utilizados pelo IPCC para a área de climatologia? Bom, se nós vimos que os modelos de meteorologia, né, aqui num breve resumo, eles tendem a falhar, a errar, porque nós não temos as condições iniciais totais e não sabemos exatamente como percorrer, né, esse percurso para chegar num prognóstico, e portanto por isso ele é falível, né? Então um prognóstico significa que você tem probabilidades e não perfeição, por isso que a gente não usa o termo previsão, tá? Então uma hora a quantidade de erros lá dentro processa, eles se expandem, a teoria dos erros nos mostra isso, tá? Qualquer pessoa que estuda física básica vai ter lá a teoria dos erros no laboratório de física experimental, que é muito interessante. Então isso aí se processa de uma forma tão grande dentro dos modelos que uma hora você está só processando lixo e, portanto, não é mais informação. Você tem que truncar a saída do modelo. Agora, então o que o IPCC está falando que está fazendo, dizendo, né? Olha só, dizendo como vai ser o clima daqui 100 anos, baseado de uma das piores variáveis que nós temos na atmosfera, que é a temperatura do ar. Né? E ninguém para ver isso. Por isso que na nossa videoaula a gente mostra isso daí. O pior parâmetro a ser utilizado para qualquer coisa é a temperatura do ar, que simplesmente dá um retrato instantâneo daquele momento, e ela recebeu variações, contribuições de todo o seu passado, e ao mesmo tempo ela não consegue dizer o que vai ser no futuro. Ela é simplesmente um ponto no espaço. E esses modelos
de computador do IPCC, né, estão querendo ter aí a audácia de dizer como é que vai ser o clima daqui a 100 anos, mas só falando de temperaturas e fazendo aquelas resoluções horrorosas de mapa mundi deles de 50 por 50 quilômetros. Agora vamos reduzir para 20, continua sendo uma porcaria, né? Continua sendo uma porcaria seus pontos de grade, né? E querendo dizer o que vai ser a temperatura e dali inferir condições climáticas. É muito ridículo, é muita pretensão. Se a gente não consegue saber nem qual vai ser o tempo meteorológico daqui uma semana com precisão, principalmente na área tropical do planeta, que é uma boa parte do Brasil, os caras estão querendo dizer o que vai ser o clima da Terra, do planeta inteiro daqui a 100 anos. Isso é bobagem, isso é chute. Isso é chute. E aí você vai estudar os modelos de computador deles para dizer o que vai ser o clima, que nós temos uma necessidade intrínseca em saber temperaturas médias mensais, totais pluviométricos mensais de determinados lugares, sob influência de vários fatores, né? Então os fatores estáticos, altitude, né, latitude, maritimidade, continentalidade, fatores dinâmicos, massas de ar, correntes oceânicas, né, e toda a gama de distribuição e adensamento de fenômenos da meteorologia que interferem nas condições climáticas. Acho que dá para saber isso. A gente vê aí, onde o professor Marcel mostra ano a ano como varia absurdamente as condições de contagem dos ciclones tropicais no Atlântico. Essas máquinas termodinâmicas, meteorológicas de alta complexidade, que são ciclones tropicais, ocorrendo, necessitam lá de diversos fatores, e qualquer um deles pode intensificar, diminuir, quebrar, matar um ciclone desse, ou, né, fazer com que ele se percorra muito mais espaço e dure muito mais tempo. Então todas essas condições têm que ser levadas em conta. E aí você vai para os modelos de climatologia, de climatologia do IPCC, e pergunta o que você tem aí dentro, o que você acha que é importante para avaliar o clima da Terra. Pergunta se tem sol lá dentro direito, pergunta se os oceanos estão bem representados. Aí vem agora com esse novo relatório, a R6, falando que colocou uma simulação lá dos oceanos com 3 transectos oceânicos. Você dá uma volta no Atlântico, de norte a sul, passa por um pedaço do Pacífico, pega um pedaço do Índico e fala que fez. Brincadeira. 360 milhões de quilômetros quadrados sendo representados por um transecto, ou por acoplamentos de modelos muito, muito fracos. Não. Isso não tá rodando certo. Colocam nem as nuvens, não conseguem. Então os oceanos são mal representados, as nuvens são bem mal representadas. Que mais? Vulcões, grande incógnita, você nunca sabe quando isso vai entrar em erupção, né? O as da manga da climatologia. Mas aí eles vão simular o que lá? Vão simular o efeito estufa, efeito radiativo da troposfera, a coisa que a gente fala que não existe. Então o que eles sabem simular de direito lá? Um fenômeno que não existe. E aí atribui aquilo ao gás, um gás de efeito estufa do fenômeno que não existe, que é o CO2, atribui aquele CO2 aos seres humanos, simulam aquilo nos modelos, esquecem todos os entes naturais, porque são de alta complexidade, não conseguem fazê-los, os ciclos biogeoquímicos dos solos, as nuvens, a criosfera, só sabem colocar o efeito estufa. Aí isso eles simulam muito bem nos modelos, vai muito bem, obrigado. Os entes naturais não. Aí vem com a desculpa de que a gente não consegue representar essa subida de temperatura, 0,1 grau Celsius por década, dizer que isso aí é uma subida de temperatura, quando isso faz parte de flutuações normais, né? Mas não consegue simular isso sem colocar o homem representado pelo efeito estufa. Então quem está errado? São os seus modelos que só sabem representar o homem, ou é a natureza? Porque vocês não sabem representar a natureza, né? Porque quando eles colocam só a natureza nos modelos, aí não dá aquele número que eles querem. Mas vocês não souberam representar a natureza,
Então, obviamente, se você não sabe representar a natureza, não vai acompanhar o que vocês querem. Agora, para acompanhar o que vocês querem, vocês fazem uma premissa falsa, que é CO2 sendo estufa e o efeito estufa na troposfera, aí tudo bem, né? E aí faz o que vocês bem entendem, isso daí. Fazem milhares de simulações, os seus mais de 120 modelos, né? E todos eles erram, todos os modelos estão superaquecendo o planeta nas suas simulações. Então veja só, não é nem previsão nem prognóstico, são simulações nas quais vocês simulam tudo e aí uma delas vocês acertam e vocês falam que vocês estão certos. Pô, mas se você simula todas, obviamente uma delas é a realidade. Só que você errou todas as outras. Aí só porque você acertou uma, que é a realidade, mas não foi representada pelo seu modelo, você disse que você está certo. Então eu estou 100%, meu modelo está beleza. Isso é o erro epistemológico crasso que a turminha do aquecimento global, IPCC, essa corja que está aí em COP26, junto com os globalistas, né, com o senhor Klaus Schupeta e companhia limitada, que querem fazer o grande reset, querem que você se ferre, que você pague a conta, que você não tenha energia, que você não tenha água limpa, né, que você não tenha o que comer, que você não possa usar seu carro, que você não possa ter mais a sua família, que você não vai ter emprego, que você não vai ter mais dinheiro, que você vai ter que tomar veneninho, né? São esses caras que estão aí. Ciência que se dane. Os fatos não interessam mais. Afinal de contas, tudo agora é emergência. Então as emergências são ótimas, porque justificam tudo. Veja aí, né? A companhia lançando uma nova pílulazinha mágica, que te garante 80% que você não vai mais pro hospital. Mas eu quero saber se eu não vou ficar mais doente. Não, eu garanto que você não vai mais pro hospital. Chute, que sai de nada, mas já vai correr para ter o quê? Uma aprovação emergencial para ser utilizada. Quer dizer, cadê a ciência? Então joga toda fora a ciência. Joga fora a ciência meteorológica, médica, joga tudo fora. Já que tudo agora vai ser emergencial, é esse que é o grande problema. Tudo posso, eu invento qualquer coisa, vou lá, corro, grito, princípio da precaução, necessário, etc. Precisa, não tem outra, não tem, né? Cala a dissidência e pronto. Manda ver. Então joga fora a ciência, para de gastar bilhões, fecha as universidades, pode fechar tudo, não precisa mais. Não precisa mais, no final das contas é isso. Não precisa mais de academia, fecha as universidades, fecha em todos os laboratórios, fecha tudo. Tudo vai ser decidido na penada, na urgência. E aqui no Brasil, ainda no STF, então, né? Tudo é o STF que vai decidir, então fecha tudo, fecha as universidades. Não precisa mais. Se nenhum cientista pode agora contestar, falar, mostrar fatos, os fatos não interessam, então fecha tudo. Essas são as premissas falsas. O IPCC baseia os seus modelos em premissas falsas, de que há gases que se comportam como estufas andando na atmosfera, fazendo então a troposfera se tornar uma estufa. Umas variações de temperatura de 0,1 grau Celsius a cada década, medidas em plataformas espaciais, certo? Então, com erros aí inerentes a esses sistemas, que isso nada mais é que flutuações, porque em várias partes do planeta está esfriando, outras esquentam, e você tira uma média global disso, é a média no nosso umbigo, como eu sempre gosto de dizer, né? E está usando isso como realidade. E aí nós perguntamos, mas cadê o ar quente lá em altitude que está interceptando a tal radiação, já que vocês estão dizendo que ela é radiativa? Não existem. E os dados são deles mesmos. O Sr. James Hansen, por exemplo. O professor John Christie mostra os dados da troposfera, média, alta, baixa. Não bate, né? Não bate. Continua quente embaixo e frio em cima. Então cadê a tal da mancha quente que está aquecendo o planeta? Não existe. Só existem aonde? Nas simulações dos modelos de computador. E passamos 33 anos e nada aconteceu. Nem um terço do que vocês
disseram. Porque, desculpa aí, né? Média global 0,5 graus Celsius para mais de 50 anos, não dá para confiar, né? Não dá. Isso aí é variabilidade normal do clima, mostrando, né, que os dados do IPCC gosta de pegar do último mínimo solar, lá do século XIX, para agora, não dá, né? Não dá. Então, são as falsas premissas. Nós mostramos isso aí na videoaula, tá? Mostramos aí a curva de temperatura, atividade solar, mostrando quanto estava mais frio, quais são os valores de referência. Então a videoaula está aberta aí e hoje nós estendemos o desconto até sábado, 23 horas e 59 minutos. Então aproveite aí a nossa promoção, vamos estendê-la, depois ela vai mudar, tá? Até sábado agora ela está na promoção, 70% de desconto. E vocês vão ver tudo isso daí, né? Como a hipótese é falha, efeito estufa, temperatura média global do ar, né? O que mexe realmente, o que realmente se mede para a climatologia, ok? É isso aí, pessoal. Bom, eu quero agradecer a todos que estão colocando aqui a sua contribuição no Superchat, tá? Que Deus lhes recompense 30, 60, 100, 1000 vezes. 1000 vezes, que nós estamos num mundo de abundância dado por Deus. Né? Isso aqui é um mundo abundante demais, gente. E os caras querem fazer uma escassez que não existe. Né? Quero agradecer a todos vocês que estão aí ajudando, o pessoal que está fazendo contribuição também na Caixa Econômica, na Vaquinha, no PayPal, no Apoia-se, que está sempre lá conosco. E vocês que estão fazendo aqui a contribuição aqui no Superchat também, meu muito obrigado. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo, agora ao vivo com o professor Marcel Ligabô, se tudo der certo. É a minha última horinha que eu tenho de cota lá do StreamYard. Já na semana que vem já consegue fazer vídeos ao vivo também. Por enquanto, estamos aqui na pracinha, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso ambiente da pracinha, fazendo esses vídeos com muito amor, muito carinho. A gente tem muito carinho por vocês aqui, tá? Para quem está aí se inscrevendo na videoaula, não deixe, né, o pessoal dos apoiadores falou, não deixem de verificar a caixa de spam, né? Exatamente como o Very Like It do IPCC, 95% de chance de cair lá no spam a sua matrícula, tá? E as suas cartas também, dá uma olhadinha lá que nós estamos fazendo cartas muito bacanas para o pessoal que se inscreveu e pegou lá o nosso livrinho da teoria da tríade. Cartas muito bacanas sobre aí o contexto geopolítico e como a climatologia entra nessa jogada, né? Não percam, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes no canal. Divulguem aí os nossos vídeos, ajudem o canal a crescer mais, para que a gente possa levar a verdade a todos. Porque a verdade realmente vai libertar-nos, né? Eu espero que as coisas não precisem acontecer no inverno. Para quem lê a palavra sabe do que eu estou dizendo. Ainda mais agora que nós estamos nesse período de mínimo solar, que vai se estender aí a pelo menos 2045, segundo a Escola Russa de Astrofísica Solar. Vamos lá, né? Vamos seguindo aí o nosso caminho. Tá? Um grande abraço para todos, que Deus lhes abençoe. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.